Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém? Que bênção, igreja. Nós somos uma igreja vibrante, viva, amém? Ontem nós tivemos o nosso Happy Day aqui com as crianças. Foi um momento maravilhoso, onde elas estavam ouvindo da palavra, participando de uma tarde gostosa de brincadeiras. Gente, foi maravilhoso. Tivemos alguns vídeos aqui passando. No nosso Instagram tem um vídeo rolando, eu estive aqui também junto. E cara, como é maravilhoso você ver as crianças se divertindo. Porque elas são genuínas, elas são alegres. E eu quero fazer um agradecimento especial a todos os voluntários do Ministério Kids, a Tereza, líder do ministério, a todos que estiveram aqui servindo ontem, cada um que se voluntariou e proporcionou esse momento maravilhoso para as nossas crianças. Gente, vocês são bênçãos. O nome de Jesus foi louvado através da vida de vocês, através do coração de vocês. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, no capítulo 1. Lá vai dizer assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui, Jesus, prontos para ser ministrados ao que o Senhor tem para os nossos corações. Que o Senhor traga os nossos corações cativos à mensagem que o Senhor tem para nós. Ó Pai, que essa palavra possa, ó Pai, fazer sentido nos nossos corações. Que o Senhor nos confirme essa verdade, Jesus, e que o Teu nome seja louvado. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, Coração como de Criança, vivendo o reino de Deus. E a bem da verdade é que nós temos muito o que aprender com as crianças. Não é verdade? Temos muito o que aprender com elas. Não é à toa que Cristo afirma que o reino dos céus as pertence. Irmãos, e é nítido a simplicidade e a sinceridade delas. Vou fazer uma pergunta para você. Em algum momento você já foi alvo da sinceridade de alguma criança? E normalmente a sinceridade de alguma criança ela vem com um espetinho que cutuca, né? Eu tive talvez o prazer ou desprazer de nessa semana ouvir de uma criança a seguinte frase, irmãos: nossa, tio, como que você tá gordo, né? O que você responde para uma criança? Sim. Ué, ela não mentiu. Ela foi sincera, foi genuína. Irmãos, eu estou no caminho, tá? Pô, ninguém falou amém? Obrigado. Estou no caminho, irmãos. Algo que é muito interessante, que nós podemos, e não só podemos, como devemos aprender com as nossas crianças, é como elas são alegres. É como elas ficam felizes com coisas tão simples. Coisas simples, irmãos. Ontem no nosso Happy Day, chegou um momento que acabou a energia. Começou a cair um toró d'água e acabou a energia, né, Tereza? O que a gente faz? Os brinquedos murchando, sem luz aqui, somente com a luz do sol. A gente estava preocupado. As crianças não. O negócio era brincar. O negócio era se divertir. O negócio era pegar qualquer balão e ficar batendo para cima e não deixar cair. Gente, olha só, como com coisas simples, elas fazem o dia delas. E é justamente, irmãos, com um coração alegre, que Paulo ele vai escrever essa carta de Filipenses. Ele estava com um coração sincero. Ele inicia a carta dele no capítulo 1, dizendo assim: todas as vezes que penso em vocês, eu dou graças a Deus. Sempre que eu oro, eu peço por todos vocês com alegria. Esse era o coração de Paulo, um coração alegre. Ele pensava, lembrava dos irmãos na igreja em Filipos e ele se alegrava. Mas, irmãos, sabe um fato interessante de Paulo e a respeito dessa carta de Filipenses? Ele estava preso. O ar está fazendo barulho mesmo, tá, irmãos? Ele estava preso. Paulo estava preso. Eu quero ler um breve texto com vocês. As prisões do Império Romano não eram feitas para reabilitar, mas para quebrar o espírito. Eram cavernas úmidas, abismos de pedra e escuridão. O chão era úmido, coberto de lodo, e o cheiro era como uma mistura amarga de ferrugem, suor, desespero e morte. Os prisioneiros dormiam sobre o frio das rochas.
muitas vezes acorrentados pelos pulsos e tornozelos, com feridas abertas pelo atrito constante do ferro. Não existiam camas, nem toalhas, nem alimento certo. A comida, quando chegava, era lançada como sobra, pão endurecido e água turva. E se não houvesse quem se lembrasse do preso lá fora, ele simplesmente definhava. As roupas se rasgavam, o corpo emagrecido era coberto por insetos. O cárcere não punia apenas o corpo, punia a mente. O silêncio se misturava aos gritos de dor, e o tempo, sem relógio nem sol, transformava dias em eternidades. Ali, onde o império enterrava seus esquecidos, a alma era testada até o limite. É nesse lugar que Paulo está. Num lugar escuro, num lugar completamente nojento, num lugar completamente depravado, com circunstâncias completamente horríveis, hostis à saúde de alguém. E ele vai lá e o que ele me escreve? Eu me alegro, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou contente. Num lugar onde tudo exalava morte e inexplicavelmente brotava vida das palavras de Paulo, ele estava alegre. Ele se alegrou por lembrar dos irmãos que formavam a igreja de Filipos. Ele se alegrou, irmãos, pois o evangelho estava sendo pregado. Ao longo dessa carta, ele convoca aqueles irmãos, ele convoca nós aqui hoje a vivermos uma vida que evidencia e valida o nosso testemunho como pessoas renovadas por Cristo. Não é um convite somente para aquele povo naquela época, mas é um convite para nós hoje. Olha para o meu sofrimento aqui, olha pelo que eu estou passando. Não, Paulo não vai falar isso. Paulo não vai falar para a igreja de Filipos, como que eu estou sofrendo, olha só como que eu sou coitadinho aqui. Não, eu me sou alegre com vocês. Eu estou alegre, pois o evangelho está sendo pregado. E o convite para vocês é que vocês possam cada dia mais parecer com Cristo. Deixarem o coração egoísta de lado e serem humildes conforme o coração de Cristo. Se há algum prazer é em Cristo. Paulo fala, se eu morrer, amém, eu vou estar com Cristo. Mas se Deus me der o privilégio de viver mais alguns anos, amém também, porque isso vai ser de alegria para nós. Eu vou estar com vocês vão estar comigo, e assim nós vamos continuar caminhando junto. Esse é o Paulo, preso. Possivelmente machucado já. O convite para nós essa noite, meus irmãos, é vivermos uma vida sendo literalmente uma cópia de Cristo. Uma cópia de Cristo. Assim como uma criança que quer copiar tudo que o pai faz. Fato ou não é fato, papais e mamães que estão aqui na nossa igreja? Eles não fazem, o Nicolas não faz tudo que você faz, Silvão? Fala pra gente. Não é verdade? Com perfeição ainda, né? Assim como uma criança que ela quer imitar o pai em tudo que ele faz, nós devemos imitar o Cristo. Amém? Amém, igreja? Pensando nisso, nessa noite eu gostaria de compartilhar brevemente 3 verdades práticas para as nossas vidas. A primeira delas é, a alegria não depende das circunstâncias, mas onde ela está firmada. Amém? Não depende das circunstâncias, mas onde ela está firmada. Pense em Paulo nesse momento. As circunstâncias que ele estava ali não eram das melhores não, irmãos. Não eram das melhores não, ele não estava num mar de rosas não. Ele não estava num arzinho condicionado top não, com um banho tomado, cheiroso, com um cabelo penteado, ele não estava nessas condições, mas ele estava alegre, pois estava firmado em Cristo. E uma reflexão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos esperar nós estarmos ricos, nós sermos ricos para nós podermos viver uma vida feliz? Nós vamos esperar sair de Carapó, pois afinal essa cidade não tem nada para fazer, para nós sermos felizes de fato? Nós vamos esperar o dia maravilhoso do meu casamento para eu ser feliz? Eu vou esperar, irmãos? Amém? Eu estou esperando esse dia, tá? Está chegando. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou esperar eu estar com um shape top para eu ser feliz, e aí eu me sentir satisfeito com a minha aparência. Eu estar com um shape nível Ramondino, que ganhou o Mr. Olímpia. Eu vou estar com esse shape para, enfim, eu me sentir feliz. Eu vou esperar tocar as músicas que eu quero no culto, para eu cultuar a Deus e adorar. Eu vou esperar estar com um louvor completão para eu adorar a Deus. Isso é bênção, irmãos.
Só que existe uma grande chance dessas coisas aqui, esses dias, não chegarem para nós. Existe grande chance de, se um dia nós ficarmos ricos, nós mudarmos de cidade, aí nós acharmos que nós estamos felizes de fato, existe uma chance muito grande, é que eu não estou tacando praga, eu estou falando a realidade, disso tudo acabar. Disso tudo acabar. E sabe uma característica que une todas essas tentativas de alegria? Todas elas estão firmadas em coisas terrenas, com um prazo de validade, que podem acabar e estão fadadas ao fracasso. Se eu deposito a minha alegria na energia da minha casa, quando acabar a energia e demorar para voltar, eu vou ficar triste todo esse momento, irmãos. Se eu depositar a minha alegria, crendo que esse copo de água aqui sempre vai estar cheio, em algum momento eu vou me frustrar, irmãos. E é por isso que, se eu firmar a expectativa da minha alegria nessas coisas, eu estou fadado a um estilo de vida raso, superficial, que vai cair, porque todas essas coisas, irmãos, são terrenas, têm prazo de validade, uma hora ou outra vão acabar. Filipenses, agora no capítulo 3, Paulo dizendo, do versículo 3 até o 5, diz assim: não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. O versículo 5, eu fui circuncidado com 8 dias de vida, eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Paulo aqui, ele tinha uma vida de alto padrão, ele tinha uma vida invejável para a época. É como se, traduzindo para o mundo de hoje, é como se ele tivesse uma empresa, a empresa dele fosse bem sucedida, ele fosse líder daquela empresa, ele seria um cara rico, teria um shape top, seria famoso, seria influente na sociedade. Paulo está dizendo aqui, se eu fosse me apegar, eu tinha tudo isso aqui. Eu era tudo isso aqui, Claro que nos devidos contextos. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas, nós vivermos assim, nós procurarmos progredir nos nossos serviços, na nossa vida profissional, na educação, sempre evoluindo nos estudos, evoluindo na academia também, né? Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, irmãos, mas elas não podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. A raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, irmãos. Dinheiro não é problema não, o problema é amar o dinheiro mais do que a Deus. O problema não é ir para a academia, mas é eu amar mais o meu corpo, como os gregos faziam, do que a Deus. O problema não está em eu ser bem sucedido profissionalmente, o problema é eu colocar o meu trabalho, o meu serviço, a minha vida profissional à frente de Deus. Não é essa a equação. Essas coisas, irmãos, não são capazes de trazer uma felicidade genuína. Ela pode trazer uma felicidade ali momentânea, mas não é capaz de trazer substância para as nossas vidas, irmãos. Agora eu te faço uma pergunta: se Deus pedisse para nós abrirmos mão dessas coisas por Ele, qual seria a nossa resposta? Se Deus pedisse para você abrir mão do seu serviço, o serviço que você ama, qual seria a sua resposta, Deus? Olha a resposta de Paulo, ainda no capítulo 3, a partir do versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Eu vou ler novamente. Eu pensava que todas essas coisas aqui, eu pensava que eu ser um fariseu top, ser um cara muito bem instruído, circuncidado, um judeu bem estabelecido, eu pensava que tudo isso eram coisas valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, irmãos. Todas essas coisas são passageiras, eu considero elas como pior do que lixo. O que realmente importa é eu estar em Cristo e ser achado nele. O que realmente importa é quando chegar o grande dia, e como nós esperamos esse grande dia, o Pai, o justo juiz, olhar para nós e ele vê quem? Cristo.
e nele eu serei encontrado, e nele nós seremos encontrados. Nós precisamos ser um povo, ser uma igreja, ser uma geração que segura as coisas com mãos leves, prontos a soltar. Porque senão, no dia, eu vou fazer uma alusão aqui, não estou dizendo que vai acontecer isso, tá, gente? No dia que eu estiver subindo para o céu, eu vou segurar aqui na mesa, porque eu não quero deixar a mesa. É uma mesa bonita, bem ilustrada, com verniz legal, uma cor, um preto fosco bem legal. Irmãos, o real prazer está em Cristo. A real alegria está em Cristo. E é por isso, irmãos, que a nossa alegria não está depositada em circunstâncias, mas firmada naquele que é a rocha firme, imutável, inabalável, que não muda. Amém? Se nós fundamentarmos a nossa alegria em Cristo, nós vamos viver uma vida simples. Uma vida simples, irmãos. E a segunda verdade que eu quero trazer para nós nessa noite é justamente essa. A alegria que vem de Deus requer um coração simples. Um coração simples. Filipenses, a gente está passeando aqui pela carta, tá? Agora no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, acompanhe comigo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Irmãos, pense na majestade de Cristo nos céus. Ele como Deus, detentor de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a sabedoria. Aquele negócio lindo, maravilhoso. Não estava sujeito às tentações que nós estamos, a doenças, às condições que nós estamos. O nosso Cristo, mesmo que por um momento, Ele abre mão de tudo isso para nascer como homem, a fim de nos trazer redenção. Esse é o nosso Cristo, que por um breve momento abre mão de tudo isso. Vive uma vida simples, trabalha, forma um pequeno grupo, caminha com esse pequeno grupo, caminha com uns caras com uma personalidade meio duvidosa, né? Os caras meio duvidosos, assim, se você pensar, os discípulos, né? Ele conversa com aqueles que todo mundo virava o rosto. Aqueles os que diziam ser santos, viravam o rosto. Aqueles que mais necessitavam da graça e da verdade do Evangelho. Cristo olhou para eles. Ele não pediu, irmãos, um palco gigantesco, lotado de iluminação, com dezenas de focos de luzes e um som estrondoso. Ele apenas amava as pessoas e dava atenção a elas, sempre com um sorriso no rosto, irmãos. Mateus, o capítulo 19, vai ter uma evidência disso, os 2 versículos, 13 e 14. Certo dia trouxeram crianças para Jesus, para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos, os mesmos caras de personalidade duvidosa que foram alcançados, sabe o que eles fizeram? Eles repreendiam aquelas pessoas que traziam as crianças. O versículo 14, Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Imaturos? Não. Irresponsáveis? Não. Que fazem as coisas de qualquer jeito? Não. Mas com um coração simples, que só quer chegar perante aquele Jesus que está todo mundo chegando perto. Uma criança é curiosa, gente. Se você deixar uma coisa ali dando sopa, a criança vai pegar. Vai ou não vai pegar? Vai. Os papais ali já estão até se olhando, né? Acho que se identificaram com algo do tipo. Elas pegam, elas são curiosas, elas querem saber o que é. Isso revela simplicidade nos corações, irmãos. O que tem nos impedido de chegar até Jesus? Muito provavelmente, irmãos, não são pessoas. Somos nós mesmos que temos impedido nós mesmos de chegarmos até Jesus. Pense no seguinte fato. Pessoas estavam trazendo crianças para Jesus. E aí os discípulos com aquela capa de religiosidade vão lá e falam: não, deixa o mestre quieto. Ele não vai atender elas, não. Muitas das vezes, a atitude que os discípulos fizeram, nós fazemos com nós mesmos.
Os discípulos impediram as crianças de chegar até Cristo. Será que o nosso orgulho tem impedido nós de chegarmos até Ele? Será que a nossa vontade de crescer, Pai, me perdoa pela minha vontade de crescer, Pai. Será que é a nossa vontade de ser um adolescente rebelde que não vê a hora do pai parar de encher o saco? Irmãos, a bem da verdade é que se nós não tivermos um coração simples, que se agrada de Cristo, a nossa caminhada cristã vai ser muito difícil. Esse coração simples é que garante um acesso a Cristo. Olhe bem, Cristo podia ter se identificado, Cristo podia ter vindo direto num palácio com um poder inestimável, com um exército, um domínio, com riquezas, com uma armadura brilhando de bronze e de ouro, mas Ele vem como um simples bebê numa manjedoura, num lugar possivelmente sujo, irmãos. Esse é o nosso Cristo, o Deus que se faz menino. O Deus que se identifica com a sua criação. Ele não é um Deus, um Senhor, que Ele fica sentado no seu trono só olhando e sendo um cara sádico. Ele não é isso, Ele é um Deus que padece das nossas dores. O que nos tem impedido de chegar a Cristo, irmãos? Aqui eu não estou dizendo que nós fazemos as coisas com excelência, com organização. Não estou falando que isso aqui é errado, mas irmãos, será que as coisas de Deus estão tomando o lugar de Deus na nossa vida? Será que o que eu tenho para fazer tem tomado o lugar de eu preciso me achegar e sentar e ouvir o que Deus tem para ministrar ao meu coração? Porque se eu for depender de uma estrutura, se eu for depender de um ambiente, se eu for depender de uma guitarra com um reverb, que é muito legal e eu amo isso, irmãos, uma hora não vai ter. É por isso que um coração que agrada a Deus é um coração humilde, contrito, que só se achega a Ele. Quebrado, gente. Quantas vezes nós não já estivemos quebrados e chegamos a Deus, e foi o momento onde Ele mais nos curou. Será que Deus é realmente aquilo que nós achamos que Ele é? Ou é aquilo que nós queremos que Ele seja? Eu só posso me achegar até Jesus se eu cumprir isso, aquilo. E nisso, meus irmãos, usando isso aqui, esse argumento, não, eu só posso chegar a Jesus se eu tiver com a minha vida 100%, se eu fizer isso, aquilo. E aí nós vamos entrar numa falsa humildade, dizendo, eu não mereço Jesus. Por isso que eu não vivo por Ele, porque eu não mereço Ele. E de fato nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Nós não merecemos, isso tem que estar cravado nos nossos corações. Nós não merecemos amor, nem graça, nem misericórdia. Sabe o que nós fizemos com esse Cristo que se fez homem? Nós o matamos. Nós o cuspimos na cara dele. Nós debochamos da cara dele. Sabe o que nós fazemos hoje em dia com uma pessoa que tenta e procura viver uma vida coerente com o Evangelho? Nós maltratamos ela. Nós zombamos delas. Qual seria a postura de Cristo, irmãos? O que Cristo estaria fazendo mediante essa situação? De fato, nós não merecemos, por isso que é graça, meus irmãos. É graça, irmãos, amém? É graça de Jesus manifesta. Eu gosto dessa frase de Tim Keller que vai dizer assim: a única pessoa que ousa acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo d'água é uma criança. E nós temos esse tipo de acesso a Deus. Um rei com toda a formalidade para se chegar até Ele. A única pessoa que tem um acesso sem precisar passar por todo esse tipo de formalidade é seu filho. Nós temos esse tipo de acesso ao Pai, gente. Aqui eu não estou dizendo que a gente não precisa mudar a nossa vida, porque uma coisa é fato, Deus é santo, Ele não tolera pecado. Ele não tolera pecado. E é por isso que um coração que se rende a Jesus, entrega tudo a Ele, abre mão das minhas próprias vontades, Ele não rejeita. É como uma criança, que ela está sujeita ao que o pai vai falar para ela fazer.
Ou uma criança de 5 anos pode fazer qualquer coisa. Você pode soltar um carro na mão dela e ela vai dirigir bem. Porque se ela dirigir bem, cara, você tem que investir nessa criança, cara. Irmãos, não vai. É por isso que nós dependemos 100% e nós precisamos depender 100% de Cristo. Será que nós temos um outro perigo, gente? Será que nós temos impedido pessoas de se chegarem a Cristo? Por dizer que elas não merecem, por dizer que elas, talvez é por causa da roupa que ela está vestindo, do cabelo dela, da calça dela, pelas pulseiras que ela usa, que ela não merece Deus? Ou será que é pelo estilo de vida que nós temos levado, que não tem nada de Deus na nossa vida? Que nós façamos uma autoanálise na nossa vida. Essa mensagem é para mim também, é para o meu coração, é para eu refletir nisso. Olha essa frase, irmãos: alegria é ser simples em Cristo e como Cristo. É ser simples em Cristo e como Cristo. Estava conversando com um amigo, ele comentou que esses últimos dias teve um momento de solitude, ele estava sentado de boa, sem celular, não tinha torre, ele estava na beira da natureza e ele estava ali contemplando. Cara, livre de qualquer estrutura, velho, livre de Wi-Fi, livre de ligação de gente mandando mensagem. Irmãos, isso não é desculpa para nós nos isolarmos, mas entenda, um estilo de vida, um coração que agrada a Deus é um coração contrito e simples, irmãos. É um convite a nós abrirmos mão do excesso de informações para viver a vida que Ele quer que nós vivamos, amém? É consideravelmente fácil fazer uma criança ficar feliz, sabia disso? Você sabia, claro que você sabia. Você já fez muito isso? Principalmente os papais, é fácil fazer uma criança ficar feliz. Experimenta dar uma bola para um guri que ama futebol. O menino se diverte, cara. Fica ali por horas. Mas algo que é muito interessante é que somente a presença do pai faz uma criança ficar feliz. Meu pai, ele viajou. E isso que eu já sou um jovem que vou casar, irmãos. Meu pai viajou e quando ele chegou em casa eu fiquei tão feliz. Eu até falei para ele. Falei, pô, eu fiquei feliz que o senhor chegou. Ele até brincou comigo. Agora imagina uma criança que depende do pai. Imagina nós, se dependermos do Senhor, nós vamos nos alegrarmos nele, nós vamos nos degustarmos na presença dele. Irmãos, nós vamos, olha só que maravilhoso isso, nós vamos chegar no nosso quarto, nós vamos fechar a porta do nosso quarto, nós vamos abrir a Bíblia e falar: Senhor, estou aqui, perante a tua presença, no lugar onde o Senhor quer me encontrar, com um coração simples. Com um coração simples. E aqui eu quero te encontrar, Jesus, eu quero te amar, Pai, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo. Irmãos, é maravilhoso esse relacionamento de pai e filho que nós temos com o Senhor. E concluindo, para nós finalizarmos, a terceira verdade que eu quero trazer aqui, é que a alegria é um testemunho vivo do reino de Deus. A alegria é um testemunho vivo do reino de Deus. Olha só, Filipenses capítulo 2, o verso 15. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Eu vou repetir isso novamente. A alegria é um testemunho vivo do reino de Deus. As pessoas, elas precisam saber, meus irmãos, que ser cristão, que viver uma vida, que doar o meu coração para Jesus, é alegre, é ser feliz também. As pessoas precisam ver que crente também é feliz, irmãos, que nós somos alegres, que nós somos vibrantes. E deixa eu ver o seu sorriso aqui agora. Dá um sorriso bem bonito assim, ó. Bem bonito, irmãos, falei bonito. Brincadeira, queridos. As pessoas lá fora, elas estão cansadas, irmãos. Elas estão sobrecarregadas, elas não sabem na onde elas vão depositar a confiança dela. Porque se ela deposita em pessoa X, em pessoa Y, essa pessoa vai contar para outra pessoa, e aí depois vai contar para outra pessoa, aí vai virar um grupo no WhatsApp falando da vida da pessoa. As pessoas estão cansadas, irmãos, elas estão sobrecarregadas, elas estão tristes.
Nós conhecemos a felicidade, nós já experimentamos um dia dessa verdadeira felicidade, e é nós quem vamos levar para elas essa felicidade, amém? Irmãos, as pessoas precisam saber que Jesus é bom. Nós precisamos ser pessoas que brilham a luz de Cristo num mundo cheio de trevas, cheio de escuridão. Talvez o primeiro contato que uma pessoa vai ter com o Evangelho vai ser através da nossa vida. Agora eu faço um exercício, olhe para trás, olhe para frente, olhe para o lado, olhe para as pessoas que estão à sua volta, pode olhar, olhe para elas, olha aqui pessoal do louvor, vamos se olhar aqui, ó. Será que talvez foi por causa de uma pessoa dessa que nós vimos o testemunho vivo de Cristo na vida dela e nós estamos aqui hoje? Irmãos, eu cresci nessa igreja, eu sou fruto dessa casa. Eu sou fruto de pessoas que se comprometeram a viver um verdadeiro evangelho. Um verdadeiro, olha só, verdadeiro evangelho. Evangelho de verdade. Não meia boca, mas de verdade. Talvez, eu vou dizer isso novamente, talvez o primeiro contato que uma pessoa vai ter com o evangelho vai ser através da nossa vida. E como que nós vamos apresentar esse evangelho? Triste, cabisbaixo, ou com um sorriso no rosto e uma verdade no coração, irmãos. Mas, irmãos, uma verdade é que tem dias que nós não estamos alegres. Tem dias que as coisas não estão boas, irmãos. Tem dias que nada está bom. É por isso, meus irmãos, que a nossa alegria não está firmada nas circunstâncias. É por isso que a minha alegria não depende de um jeito, de um tal, não depende de um dia ensolarado, mas meio nublado, com uma temperatura de 23 graus, com uma umidade X, tal. Não! Minha alegria não depende disso. Quem gera um coração alegre em nós, irmãos, é o Espírito Santo. A alegria, ela é um fruto do Espírito em nossas vidas. É uma ação de Deus em nós e através de nós. Nós até podemos estar em um dia ruim, irmãos, mas o nosso espírito é alegre. Nós até podemos estar em um dia, cara, que daqueles mais difíceis que existem na face da terra, mas o nosso espírito é alegre, porque Paulo mandou uma carta e disse que um dos frutos do espírito é a alegria. Por isso que é Ele quem produz em nós. Olha só esse salmo, Salmo 51, verso 10 e o verso 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o que, irmãos? Um espírito firme. Restaura em mim o que? A alegria de tua salvação. E torna-me disposto a ti obedecer, Senhor. Restaura novamente a alegria que um dia eu tinha, quando eu fui salvo, resgatado, quando eu fui liberto das amarras do pecado. Ah, glória a Deus, irmãos, porque não é nós quem produzimos essa alegria, mas é Ele quem gera um coração. É Ele quem renova nossas forças, a nossa alegria, e nos traz de volta àquele mesmo lugar de onde nós iniciamos. Aquele lugar de simplicidade. Esses dias, irmãos, eu no meu momento de oração, eu senti claramente o Espírito Santo me direcionando a abrir uma gaveta minha, que eu deixava meus caderninhos de quando eu anotava minhas orações, as minhas reflexões de quando eu tinha acabado de me batizar. Aí eu vi um textinho lá, eu coloquei: Jesus, eu não sei fazer Lá maior. Anota, Lá maior. Não sei fazer Lá maior, só sei fazer Mi menor e Ré. Meu, tadinho dos meus pais, só ouvi as duas notas, ficaram ouvindo isso por meses, anos, né? Irmãos, eu só tinha duas notas, e eram elas que eu entregava para Jesus. Eu não era formado em teologia, eu não tinha o léxico grego, eu não tinha uma Bíblia de estudo, mas eu tinha um coração faminto por Jesus. E é por isso que a minha oração diariamente é: Jesus, cria, renova em mim esse espírito, esse coração que te busca, que te deseja, mais do que todas as outras coisas, para quando o Senhor enfim chegar, eu vou estar disposto a subir. E meus irmãos, como eu espero o dia em que a minha alegria enfim será completa, pois eu verei a face do meu amado, aleluia!
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor é a minha alegria. Mas até lá, eu vou viver essa alegria de fato. E todas as pessoas que eu tiver oportunidade, eu vou falar dessa alegria. Essa é a vida de um cristão alegre. Ele anda assim, ó. Ele é feliz porque ele tem Jesus, ele é completo em Cristo. Deus cria em nós um coração puro, é Ele quem cria em nós, porque somente Ele pode dar isso de verdade, é Ele quem restaura a nossa alegria nos dias mais terríveis, é Ele. Por isso, irmãos, que é só Cristo, é Cristo, Cristo. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, para que o Espírito renove em nós essa alegria. Espírito Santo, me lembra, eu sou esquecido. Me lembra que o Senhor me amou. Me lembra que eu sou crente, Jesus. Me lembra que eu sou alegre. Me lembra, Espírito Santo, o meu coração das verdades da Tua palavra. Mas aí a gente tem que ler também. E para refletir e praticar, meus irmãos, para você ir para essa semana engajado, impulsionado por onde você for, se você passar lá na pastelaria da Valéria e do Sérgio comer um pastel, você vai estar alegre para comer um pastel junto com eles. E aí depois de comer o pastel, você vai correr os 5 km para queimar essa caloria, né? Importante, irmãos. Ou você vai para a academia queimar isso, você vai estar alegre, porque você vai refletir e praticar nessas 3 verdades. A primeira delas: onde eu estou depositando a minha alegria? O que eu posso fazer para depender da presença de Deus? Dependência, irmãos. Dependência de Deus, completa, total. A segunda: essa semana eu vou viver uma vida simples, buscando a presença de Deus. Experimente isso, irmãos. Experimente acordar de manhã, pegar sua Bíblia e entrar nesse ambiente, nessa presença do Senhor. E por fim, como posso testemunhar a alegria de Deus em minha vida? Lembrando, um coração alegre é um testemunho vivo do reino de Deus.